Olá, eu sou Elizabeth Ribeiro. Estou hoje aqui para falar com vocês um pouco sobre mediação de conflitos condominiais, que pode ser uma solução pacífica para os problemas que nós temos nos condomínios. Não pretendo aqui, nesses poucos minutos, falar sobre todo o tema, que nós precisaríamos de pelo menos umas 40 horas. Mas vamos falar um pouco, primeiro, sobre o que é mediação e o que ela pode trazer de benefício para o condomínio. Então, a mediação é um método não adversarial. O que significa ser não adversarial? Significa que não há adversários nesta composição. O que você tem são partes que estão procurando discutir ou conversar sobre aquele tema para chegarem ou não a um acordo. Então, as pessoas físicas ou jurídicas procuram solução para conflitos. Não existe parte antagônica, não é? Então, não é adversarial. Busca obter uma solução consensual, né? Essas partes buscam obter uma solução consensual que possibilite preservar o relacionamento entre elas. Então, vejam bem, num condomínio, o que você mais tem são partes que precisam preservar o relacionamento. Por quê? Os filhos descem para debaixo do bloco, vão para a piscina, vão pegar a bicicleta no bicicletário, vão para a churrasqueira, estão sempre em comunicação. Os idosos, dentro do elevador, nas áreas comuns. Então, você não pode se fechar em si mesmo, na sua unidade residencial, e não manter uma comunicação com o todo. Então, essa preservação do relacionamento ou a melhoria desse relacionamento é um dos objetivos da mediação dos conflitos. Ok? E aí vocês vão me perguntar, o conflito, o que é? O conflito é uma coisa natural do ser humano. Todos nós temos conflito. Eu tenho conflito comigo mesma. Quando eu acordo de manhã e me pergunto, que roupa eu vou vestir? A azul? A vermelha? E o sapato? Será que combina? Isso é uma forma de conflito, mas é um conflito que não me gera confronto nem violência, tá certo? É um conflito interno que eu tenho condições de eu mesma resolver, ok? Então, o conflito é um fenômeno próprio das relações humanas, as relações humanas com o outro e com ele mesmo, consigo mesmo. Ele acontece por causa de posições divergentes em relação a algum comportamento, necessidade ou interesse comum. As incompreensões e insatisfações de interesses ou necessidades costumam gerar conflitos. Então, os conflitos de condomínio, eles estão muito próximos dessas incompreensões e insatisfações de interesse ou necessidades. Quando as pessoas que estão naquela comunidade não conseguem compreender as regras que são estabelecidas ou não conseguem entrar em contato com o sentimento ou a posição do outro, não é? Aí você vai ter um conflito. O conflito não é ruim em si mesmo. Por quê? Porque o que é ruim é como eu olho para esse conflito. Então, por exemplo, eu tenho uma questão, eu gosto de dormir até as 10 horas da manhã. A minha vizinha de cima levanta às 7h30 e faz barulho com o caminhar. Se eu olhar para isso de uma forma adulta e disser, não, a moça vai trabalhar cedo, não é? Ela tem o horário dela, ela precisa se calçar para ir para o trabalho. Eu estou olhando para quê? Uma insatisfação de uma necessidade, de um interesse, de uma forma adulta, inteligente. Agora, se eu disser, esta minha vizinha faz isso de propósito, porque ela tem inveja, porque eu durmo até meio-dia e ela levanta às 6 da manhã, eu vou criar o quê? Um confronto e violência. Então, o conflito, ele não é ruim, mas eu tenho que ter um filtro, a pessoa que está naquela condição tem que ter um filtro que traga a coisa boa desse conflito ou dessa situação. Não é? Então, ele pode ser aproveitado, como eu acabei de dizer, como oportunidade para a solução de problemas, que geralmente a gente joga para debaixo do tapete. Então, quando as pessoas não estão preparadas para lidar
com esses conflitos, aí é que nós temos confronto e violência. E é disso que nós queremos fugir. Nós queremos fugir de confronto e de violência. Quais são os elementos do conflito? A pessoa, o ser humano, seus sentimentos, suas crenças, não é como eu acabei de falar, eu posso acreditar que a pessoa que faz o barulho em cima de mim tem inveja de mim, não é? O problema, quer dizer, as minhas necessidades, os meus interesses contrariados, eu quero dormir até meio-dia e ela faz barulho, tá certo? E o processo, quais são as formas de tratar isso? Como eu vou resolver isso? Eu vou pedir ao síndico que tome a providência, eu vou fazer uns bolinhos, uns quitutes, um pãozinho de queijo, vou levar na vizinha, a hora que ela chega à noite, vou convidar ela para um café e a gente vai conversar. E eu vou dizer para ela o quanto eu gostaria de poder dormir um pouquinho mais, se ela pode me ajudar fazendo um pouquinho menos de barulho. Ou eu vou bater na porta da casa dela, irritada, mal-humorada, e vou brigar com ela. Então, a forma e o procedimento que eu vou adotar para lidar com essa situação que está o quê? Contrariando os meus interesses ou necessidades, ok? Então, agora a gente vai passar para a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, o que é? Maslow era um psicólogo, não é? Que criou essa ideia, claro, fez um trabalho científico, né? Ele era um cientista e ele pensou o seguinte: o ser humano tem 1, 2, 3, 4, 5 estágios, né, de coisas importantes para a sua vida. Então, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e crenças. Isso é o quê? O que é excrescências, na verdade. Isso é o quê? O que é fisiológico. Isto é, eu preciso respirar, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso de sexo, não é? Eu preciso ir ao banheiro. Essas são as minhas necessidades, são as necessidades básicas de todos os seres humanos, tá certo? E eu preciso de segurança. Segurança no meu corpo, no meu emprego, de dinheiro, a moralidade, aquilo que eu acredito que é ético e que não é, na minha família, na minha saúde, na minha propriedade. No terceiro estágio vai estar meu amor, meu relacionamento com o outro. Então vai estar a amizade, a família e a intimidade sexual. Já não é esse sexo da fisiologia, é a intimidade, não é aquela ligada à família, ao amor, não é? E na estima, eu vou ter o quê? A minha autoestima, eu vou ter confiança, conquista, respeito que os outros têm por mim, não é? E o respeito que eu tenho aos outros. E na realização pessoal, eu vou ter moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos, não é? E o que a pirâmide de Maslow diz pra gente? Ela diz assim, para nós que estamos procurando e tratando, não é, de solução de conflitos, que se uma pessoa não tem essa necessidade dela resolvida, você não consegue tratar uma necessidade daqui. Quando você vai conversar com uma pessoa sobre um conflito ou sobre um problema que está acontecendo, você precisa saber, lógico que isso é com perguntas e outras formas, qual é a necessidade dela que não está sendo suprida. Onde está aquela necessidade? Onde está aquele conflito? É um conflito que está na fisiologia? É um conflito que está Porque lembra lá que nós falamos que o conflito era gerado por quê? Porque uma das necessidades ou dos interesses não estavam sendo alcançados pela pessoa, não é? Estavam sendo negados. Então, onde estará esse conflito? Onde estará essa negação dessa necessidade dessa pessoa? E aí, com essa visão do conflito, quer dizer, separando a pessoa do problema, você olhando assim, olha, essa pessoa, esse problema, esse conflito vem, não é, de uma segurança que ela não está tendo na família. Alguém da família está com problema ou ela está brigando e isso gera nela,
esse conflito que está posto aí como um conflito de vizinhança. Então, é uma situação muito delicada que o mediador, aí no caso, que tem habilidade e tem o treinamento, sabe diferenciar e distinguir, não é? Aí você tem ali, como tinha na pirâmide, né? Qual é a base? As necessidades fisiológicas, aquelas atreladas à sobrevivência. São as profundas carências humanas e, quando não supridas, recebem toda a atenção e energia do indivíduo. Então, aquilo que ele podia ter para resolver, ele vai e joga aqui. Por quê? Porque essas necessidades não estão sendo resolvidas. A segunda camada é a segurança, que a gente já falou. A terceira camada, as necessidades sociais, né? Que a gente começa a falar de proteção, não é? Amor, família e essas coisas. E a quarta camada, que a gente fala de respeito, prestígio, autoridade. Quando, por exemplo, você tem uma disputa no condomínio e a pessoa fala assim, você não sabe com quem você está falando. Onde ela está? Ela está aqui, no respeito, no prestígio, na autoridade. Ela está querendo que você reconheça ela como uma pessoa que tem esse prestígio, essa autoridade. Então, é importante que nessa hora, a pessoa que está ali conversando diga, eu sei, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço o seu prestígio, mas nós temos aqui uma questão pontual para resolver, tá certo? E as necessidades de autorrealização, que quando você já conquistou todos esses outros desejos, você passa a pensar, olha, agora eu quero liberdade, independência, sabedoria, que são coisas que as pessoas buscam quando já estão com essas outras necessidades supridas, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho, né? Vai só expor um pouco depois o que a gente tem de conflitos de condomínio. Barulho, básicos, né? Claro que tem uns, mas assim, os mais corriqueiros. Barulho, animais, festas, mudanças, crianças, idosos, piscinas e churrasqueiras. Esse videozinho aqui vai mostrar para vocês a escalada do conflito. Como que o conflito se passa de uma coisa simples ou de uma coisa corriqueira para uma coisa muito, muito grave e que pode ter uma consequência catastrófica. Vamos vê-lo? So what is empathy? And why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better.
If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.